aqui da Universidade de Brasília produziu um material chamado Revoluções, que fala sobre isso. E por que é importante a gente entender o que até a doutrina do choque tem a ver com a gente, né? A Naomi, ela fala que a ascensão do capitalismo, né, ela é também articulada com a destruição de qualquer possibilidade de organização da classe trabalhadora. Não é à toa que esse processo acontece de forma concomitante, né? Ao mesmo tempo que se avança no processo de privatização, principalmente, que é uma estratégia do capitalismo, né, de garantir que a riqueza fique concentrada na mão de poucos. Por outro lado, você desestrutura toda a organização da classe trabalhadora para lutar contra esse sistema e contra a privatização e todos os seus meios. E a doutrina do choque, ela explica exatamente isso, né? Que a gente bombardear todas as organizações dos trabalhadores de tantas questões que a gente não sabe onde focar, né? Isso não é à toa que está tão presente no Brasil, né? Que a gente tem um ataque seguido do outro, né? A gente mal se recupera de um, a gente vem outro. Se a gente analisar o Congresso Nacional brasileiro, a gente vai ver que é exatamente isso, né? Quando a gente leva uma bordoada, que a gente está se levantando é outro. Então é isso, né? Ataques de todos os lados para que a gente não se organize. Isso é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, na educação brasileira, isso acontece, embora ela talvez não seja tão explícita como acontece com os Correios, por exemplo, como acontece com a Petrobras, por exemplo, como acontece com a Eletrobras, por exemplo, né? Com o processamento. Porque são estratégias silenciosas de destruir essas defesas, né? Porque no caso da educação, provavelmente, se a gente fosse pensar uma privatização direta e restrita, né? Provavelmente muita gente reagiria a isso, porque identificaria a ameaça direta, né? Se a gente disser assim, a partir de amanhã toda escola pública será privatizada, existe uma reação. Então, o que o próprio sistema faz? Ele cria as estratégias internas para ir desconstruindo essas resistências, que é o que a gente chama muito de privatização por dentro, né? Que são os mecanismos de privatização que vão correndo o sistema público até que você chega a uma determinada situação de privatização total, né? Se a gente analisar todas as nossas empresas, instituições públicas, elas sofrem isso, né? Algumas se privatiza direto, como a experiência da Vale do Rio Doce, né, que você vende, outras você vai destituindo por dentro. E o processo de privatização, eu sempre gosto de dizer, ontem foi bem importante que a Bia até falou sobre isso na live, ela passa por etapas, né? Então, o governo não chega lá privatizando direto. Ele vai constituindo formas de construir as condições para isso, principalmente quando a gente está falando de recursos públicos, de serviços públicos essenciais para a população. A primeira estratégia da privatização que a gente percebe, que a gente já acompanha visualmente, acompanha cotidianamente, é a desconstrução da imagem pública do serviço público, né? A primeira coisa que a gente vê quando o governo quer privatizar, ela desconstrói publicamente a imagem daquele serviço e daquele servidor por consequência. Então, é a incompetência, é o mau uso do serviço, é a desqualificação da capacidade do servidor de exercer esse serviço, de fazer esse serviço. Então, ele constrói para a sociedade uma ideia de que aquele serviço ele é melhor privatizado, porque, em tese, se constituiu também a ideia de que o privado é mais eficiente que o público. E essa ideologia, ela é a nossa grande questão, né? Porque a gente tem, inclusive, trabalhador, servidor, que defende privatização por achar que ela será melhor, né? Porque na cabeça dele, né, ele está convencido dessa imagem pública construída. E isso vale, gente, para qualquer serviço público, né? Então, assim, e a ideia de que o servidor só quer sugar do Estado, da população. Então, ele vai desconstruindo a imagem pública, né, dessa empresa. A segunda estratégia é de sucateamento, né? Sucateamento das condições de trabalho, né? Na educação a gente vê as salas lotadas, as condições precárias,
A Dolores falou aqui, né? Escolas que mal têm pia para lavar a mão, ou banheiro para as crianças, ou vaso sanitário, mas se diz que ela está em condição de receber crianças mesmo durante a pandemia. Né? A superexploração do trabalho, que faz com que a qualidade do trabalho caia. Mas se constrói a ideia de que isso acontece porque o servidor não é comprometido, e não porque ele não tem condição de trabalho. Então, você tira as condições de trabalho e corresponsabiliza o servidor pelo mau uso do o serviço de forma desqualificada, como se isso fosse uma relação do servidor e não do conjunto da obra, vamos dizer assim. Né? E a gente, quando vai percebendo esses elementos, a gente vai percebendo também que elas são de formas agressivas com alguns, mas elas vão sendo construídas paulatinamente, ao longo do processo. Né? E aí, por exemplo, a não realização de concurso público é uma forma de sucateamento. Quanto menos servidores, mais trabalhadores em condições precarizadas, pior é o serviço. Então esses elementos vão sendo conjuntamente articulados, né? Para desconstruir a imagem social que se tem de um bem público, né? De uma empresa pública, de uma instituição pública. Né? Quando a gente percebe aqui, a gente já falou várias vezes sobre isso, o que é gestão ruim de gestores indicados pelo Estado para gerir um bem público. Né? O que é o mau gestor nos Correios, o que é o mau gestor na Dataprev e no CERF, o que é um mau gestor na universidade, o que é um gestor indicado, um interventor indicado pelo Bolsonaro na universidade, a quem ele vai servir, de quem indicou ou a sua comunidade. Então, esses elementos, eles estão o tempo todo presentes. E o terceiro elemento, que é o modus operandi, a forma como ele se dá, são as privatizações setorizadas, as privatizações por dentro, que é essa que eu vou falar mais especificamente aqui sobre a educação. Essas coisas acontecem uma depois outra e outra? Não, elas acontecem tudo ao mesmo tempo. Por isso a doutrina do choque. Não acontece isso depois, tudo ao mesmo tempo. Né? E isso vira um grande caldeirão, né? Onde você não sabe como trabalhar isso, porque às vezes é o trabalhador contra aquele que luta pelo seu próprio direito. Né? Como a gente já viu em muitas lives aí, o trabalhador dizendo que tem que privatizar mesmo, porque não serve e tudo mais. Então, isso se enfrenta na educação, nos Correios, nas empresas de processamento de dados, em todos os lugares, né? Porque se constituiu essas três estratégias de desmonte da ideia de Estado como espaço de garantia de direitos. Na educação superior, existe uma coisa que a gente sempre diz assim, a educação superior constituída no Brasil, ela precisa articular em três tripés, num tripé que a gente chama ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente é contratado para ser professor, a gente assina um termo de responsabilidade de que você vai ensinar, fazer pesquisa, fazer extensão e assumir funções de gestão pública interna no seu órgão. Né? Reitor, diretor, né? Qualquer função que seja de gestão interna, coordenador de curso. E esse tripé, ele é a essência da formação. Na educação superior, as privatizações setorizadas, elas começam a acontecer destruindo esse tripé. Né? E eu vou falar um pouco como é que isso acontece, para vocês entenderem a lógica que se é constituída nas universidades. Né? Para vocês terem uma ideia, a equipe de segurança da universidade, das pessoas que fazem a segurança patrimonial, é uma empresa privada. Né? Já não são mais servidores públicos que façam isso. Já existiu, e existe, claro, servidores públicos que têm essa função, só que eles vão se aposentando, como não há novos concursos, vão sendo substituídos por empresas privadas e por pessoas que são contratadas para aquela função. Né? A gente tem um segundo elemento, que é as cotas, todo o financiamento de pesquisa no Brasil. Vocês se lembram que a Cleide falou aqui um dia que boa parte dos nossos recursos de vacinas, eles são ou comprados, os insumos fora do país, ou as próprias vacinas já vêm fora do país. Lembra que ela falou que o governo entende que é muito mais barato comprar do que produzir.
Quando ele compra a vacina pronta, seja de qual for, né, a Covid nos mostra exatamente isso. Como a falta de investimento em insumos e pesquisas no Brasil faz do Brasil refém da política internacional de produção de pesquisa, de resultado de pesquisa. Aí a gente viu, as iniciativas de pesquisa existem, mas elas não conseguem concorrer com as empresas internacionais que têm um grande volume de recursos investindo em pesquisa, porque aqui no Brasil a gente não tem. Quando a gente olha as áreas dentro da universidade, nem toda a área dentro da universidade tem recurso para pesquisa. Então, você vai ter recurso para a área de tecnologia, você vai ter recurso para a área de engenharia, você vai ter recurso para a área de saúde, mas você não tem recurso para fazer pesquisa em ciências sociais e humanas. Educação, pedagogia, filosofia, história, porque isso passa a ser insignificante para o mercado. E aí, como é que sobrevive os profissionais da pesquisa dentro da universidade? Concorrendo a editais de empresas privadas. Essas empresas, ou fundações. Essas empresas privadas pagam as bolsas, né, para os professores, para os pesquisadores. Esses recursos, né, de estrutura, de material, o salário do professor continua sendo pago pelo Estado. Quando ele chega a um determinado resultado, aquele resultado daquela pesquisa, ou uma obra, ele é patenteado pela empresa. Ele não serve ao público. Porque quando ele foi financiado por uma empresa terceirizada, o resultado desse trabalho vira uma propriedade privada. Embora o professor tenha patente, ela está vinculada não à universidade, mas à empresa que financiou. E aí a gente vai percebendo, no Brasil, com o governo Temer e o governo Bolsonaro, é muito drástico a diminuição dos recursos para a pesquisa no Brasil, né? E a gente já viu aqui, né? Eu acho que eu já falei aqui nesse espaço, que o Brasil investiu em 2020 em pesquisa 22 milhões, né? E gastou em leite condensado 15 milhões, para vocês terem uma ideia da proporção que é. Né? Enquanto o Estado compra 15 milhões de leite condensado, gasta 22 milhões, ou seja, né, 7 milhões a mais para toda a pesquisa nacional. E aí é o salve-se quem puder. Né? E essas áreas privilegiadas historicamente são aquelas que acabam recebendo mais. Então, gente, tem vários exemplos de como esse processo da privatização setorizada vai acontecendo. Aí a gente pode pegar aqui vários outros exemplos. Restaurante universitário, uma empresa privada que gerencia. A universidade contrata e ela gerencia. Hospital universitário, empresas privadas que gerenciam, recebe o recurso e executa. Né? Então, a gente vai percebendo que existe também as manobras, né, para ir desmontando a estrutura das universidades por dentro, privatizando por dentro. Já tentaram com, vocês lembram do Futurice, que já propunha não ter mais concurso público para professor, que uma OS administrasse os recursos da universidade e ela pudesse contratar professores por hora, e aí aquele tripé que eu falei lá no início deixa de existir. Isso acontece na iniciativa privada, principalmente. O professor que é contratado para uma universidade privada, ele é pago por hora aula. Você faz 10, ganha por 10. Pesquisa e extensão, basicamente, não existe. Ou seja, é uma reprodução massificada, né, de uma formação sem os elementos estruturantes da qualificação de uma formação superior. E aí eu queria, antes, eu já vi que meu tempo está acabando, né, Dolores? E aí todos os investimentos vão sendo desconstituídos. E aí, para finalizar, tem uma coisa bem importante na educação superior, que é sempre bom a gente dizer, que é assim, quando a gente constrói políticas de acesso e permanência no ensino superior, que possibilitam que pobres, pretos, indígenas, camponeses entram na universidade, existe no Brasil uma coisa chamada Política de Assistência Estudantil, né, que é uma bolsa permanência que é recurso do MEC. Em 2020 para cá, esse recurso foi um dos que mais sofreu cortes. Não é à toa que isso impacta diretamente a permanência da classe trabalhadora pobre, né, periférica, indígena e camponesa na universidade, porque ele não tem mais a condição de estudar. Na educação básica, gente, não é diferente. Né? A gente tem
uma parte do Fundeb que é destinada a salários, uma parte do Fundeb que é destinada à manutenção do ensino, e aí entra tudo nesse universo, né? E aí as empresas e fundações concorrem diretamente. Aí eu vou citar aqui 4 ou 5 exemplos de como isso acontece na educação básica. Produção de material didático. Hoje, o MEC tem uma política nacional de material didático, né? Essa política nacional de material didático é a compra de livro didático de grandes editoras, né? Todo mundo aqui conhece as editoras Moderna, e muitas outras que produzem material didático para vender, né? Isso é uma política super estruturada e que elege, né, historicamente, muitos deputados e senadores. É por isso que, quando eles ganham, eles vão defender o empresariado lá, porque são esse tipo de movimento que sustenta as políticas, os que financiam a política, né? A política, inclusive, suja, né? Então, quando ele produz o material didático e esse material didático vai para as escolas, né, ele começa a disseminar um determinado currículo, né? E esse currículo é orientado por uma base curricular comum nacional, que foi basicamente feita e aprovada pelo Conselho Nacional da Educação, atendendo às demandas daquilo que as fundações e entidades privadas entendem como conteúdo importante para a educação. Aí eu estou colocando muitas aspas mesmo, né, porque é um lobby em cima do que vai ser ensinado. Essas mesmas fundações que definem o currículo são donas de muitas empresas que produzem o material didático e que vendem para os municípios com esse recurso da manutenção do ensino. E eles vendem, junto com o material, a formação do professor. Então, eles definem o que vai ser ensinado, eles definem como vai ser ensinado e eles definem, eles formam o professor para ensinar aquele material. Né? Então, em troca disso, eles dão computadores, eles dão salas de computadores, reforma da escola. Vocês lembram do Amigos da Escola? Que era um programa que, acho que no governo Fernando Henrique foi muito famoso, né? Que era a ideia de que você pode ser um amigo da escola, dar aula no lugar do professor, fazer a limpeza do mutirão na escola, reformar o teto que caiu. A ideia de que você pode criar estratégia de diminuir o custo público. A pergunta é, e para onde vai o recurso público que é investido nas escolas? E eles vão, aos poucos, fazendo isso. Tem um debate, para finalizar, que está muito em voga hoje, que a Dolores sempre gosta de trazer, que é um debate que eles chamam do voucher, né? Da voucherização da educação. É uma proposta que é defendida por muitas fundações e muitos educadores do mercado, que diz o seguinte, que a gente não precisava ter escola pública, que as escolas poderiam estar lá, o pai recebe um voucher, um cupom, e ele vai lá na escola com aquele cupom de ensino e ele matricula o seu filho. Ou seja, o Estado vai dar o cupom para o pai e esse pai vai pagar a escola com esse cupom, né? Essa é uma política que nos Estados Unidos foi muito criticada, porque os Estados Unidos fez uma opção da mercantilização da educação pelos vouchers. Por quê? Porque ela criou um apartheid muito grande. Porque a ideia é assim, se o aluno mora perto da escola, então ele vai frequentar a escola que está perto da casa dele, ou seja, a escola da periferia atende o aluno da periferia, a escola do Lago Sul atende os alunos do Lago Sul, a escola dos pretos atende os pretos, a escola dos brancos atende os brancos, as escolas da elite vai ter... Então, você vai constituindo a ideia de que cada escola vai se adequar a essa demanda social, a esse entorno social. O que aconteceu nos Estados Unidos? Um aluno chegava com voucher numa escola conceituada, ele era negro ou negra, a escola dizia assim, não me interessa o seu voucher, vai para outra escola, para não misturar, porque o seu nível é mais baixo, porque você... Então, assim, no Brasil, essa é a discussão de fundo, essa é a discussão que está sendo muito instituída pelo Todos pela Educação, de que é mais barato para o Estado dar um voucher para o pai do que manter a escola. Porque essa escola tem curso de professor, de concurso de merenda, com voucher não. Então, a gente está o tempo todo reafirmando que existem 2 processos de luta por educação. Um é a gente
lutar para que a escola continue pública, de gestão pública, com financiamento público, né? E a gente assegurar que esses processos de privatização por dentro, eles sejam todos os dias rechaçados pela organização da classe trabalhadora. E não nos iludamos, né, com a ideia de que a privatização melhora a qualidade. Então, isso vale para a educação no seu conjunto inteiro, né? Da educação superior, a educação infantil, a educação do ensino fundamental e médio. Porque no Brasil há uma tendência a resistir, né? Uma resistência ao público, à defesa do Fundeb, né? Como a gente vê em muitas organizações, mas a gente também percebe que há uma grande parcela da população que ainda compreende a educação, né, como um mercado, e acha que o mercado da livre concorrência possibilitará uma melhor qualidade do ensino. E é uma grande mentira. Professores mal pagos, sem direitos, precarizados e em condições precarizadas, só poderão ofertar para essa educação ensino precarizado, sem as condições necessárias para fazer. Ou seja, é uma doutrinação pelo sucateamento, pela fragilidade, pela vulnerabilidade social de professores e estudantes, mas é um sucateamento intencional, gente. Intencional porque a escola das elites continuarão sendo a escola das elites. Preparando, sabe para quê? Para concorrer a esse mercado, que não é o que a gente entende que é papel da escola pública e da universidade pública fazer. A gente ensina para os nossos estudantes da universidade que o conhecimento que ele produz deve ser usado para o bem público, para retornar de algum modo à sua comunidade, ao seu quilombo, à sua aldeia, que de algum modo esse conhecimento deve servir para mudar a realidade dele. Quando a gente vai para a iniciativa privada, o que se diz é que você tem que ser bom para disputar o melhor emprego, o melhor cargo, o melhor salário e o melhor concurso quando houver. Então, é nesse limite que a gente está discutindo a privatização da educação. E ela acontece de forma agressiva, porque ela é muito agressiva, mas ela acontece de forma sutil, porque ela vai convencendo as pessoas de que não tem mais jeito, de que é melhor ser assim. A gente vê pais defendendo escolas militarizadas, né? E na ideia de que o seu filho precisa de disciplina, que o seu filho precisa de regras. E a gente diz, enquanto educadores, que os nossos filhos precisam de bons exemplos e boas oportunidades, né? De aprender, de estudar, de fazer esporte, de ter acesso ao teatro, à cultura, para que ele possa ter as condições de sobreviver, sem necessariamente ter que disputar a melhor vaga no mercado, ser o primeiro no mercado. Então, a gente está falando de uma contraposição ideológica muito forte e que nós somos pessoas não gratas mesmo, né? Por pessoas que entendem que a educação é só um mercado e é só um conhecimento, né? Mas o conhecimento é para que a classe trabalhadora continue subalterna, subserviente e assumindo os piores postos no mercado de trabalho, piores no sentido de remuneração, de reconhecimento social, enquanto para a classe média e os ricos, os altos postos e altos escalões. É disso que a gente está disputando o tempo todo. É sobre isso que nós estamos discutindo o tempo todo quando a gente luta contra a privatização na educação. Não é só pelos recursos, é por aquilo que se concebe como educação. E acho que essa é a nossa tarefa como educadores e como organização que luta para uma educação de fato emancipadora e não subjugadora dos seres humanos como fantoches, né? Para reproduzir e produzir e reproduzir sua vida apenas para sobreviver. É isso, Dolores, me desculpa. Eu falei muito, mas eu fiz uma fala que eu queria, das outras vezes eu sempre falo muito corrido sobre isso, eu queria trazer esses dois pontos aí para a gente debater. Tranquila, Eliane, muito boa sua fala. E é importante você ter concluído todo o seu pensamento aí, porque fechou, né, naquilo que a gente defende sobre a questão da educação pública, de qualidade para todos.
Agora, eu vou saudar, tem pessoas assistindo pelo Facebook. O Tony Sérgio disse boa noite, Sintec Paraíba presente na plenária. Gisele Mendes, Ramon Fernandes dos Santos, Reinaldo Samila Andrade. Dão boa noite, e o Reinaldo nos lembra que é fora Bolsonaro. Agora, e vou saudar também o Edgar, o Fagner, Cláudio Vieira, Igor, Vitor dos Sindados, a Cleonice, o Jonathan e o José Eustáquio, nosso Taquinho, que chegaram depois da gente ter iniciado. E agora eu vou passar a palavra para o Robson falar sobre a privatização e a questão dos Correios. Robson. Bom, boa noite, Dolores, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão aí, né, na sala da plenária, né? Saudar também os internautas que estão aí ouvindo, né, pela primeira vez esse debate aqui, um debate de extrema importância, né, de uma explicação, né, sobre o que é uma privatização e os efeitos desta sobre os trabalhadores e principalmente a população brasileira, né? Acho que a Eliane fez um apanhado bem interessante, né, sobre o que é uma privatização, e eu queria trazer também mais alguns elementos para poder contribuir com o debate, né, que se passará aqui depois das nossas exposições. Primeiro, dizer que a privatização ela é um pilar estrutural, né, desse sistema de desigualdade que se chama capitalismo, né? Então, a privatização ela é um assalto, vamos dizer assim, um roubo, né, do povo brasileiro, né, de todo o patrimônio construído com o dinheiro público do povo, né, entregue nas mãos da iniciativa privada. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque existe o debate, e aí falando mais para o povo do que para nós mesmos, que eu acho que a gente tem a tarefa de explicar muito mais para o povo do que para nós mesmos, porque nós já entendemos o que é aquele debate do público versus o privado, né? Que o privado seria melhor que o público, né, em todas as situações. Isso é o que o governo que foi eleito em meio uma enxurrada de fake news, né, tenta convencer o povo brasileiro de que seria melhor que uma empresa privada administrasse todo o patrimônio do povo brasileiro construído com suor, né, e dinheiro do povo brasileiro. É lógico que não é assim. E eu queria fazer uma analogia bem rápida também, e é bem didático, para que o povo entenda o que significa, né, uma privatização e o quão mentirosos são, né, os dirigentes do país que estão tentando convencer a população de que o privado é melhor do que o público. Olha só, em 2019, eu tenho um dado aqui, que somente o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica, a Eletrobras e o BNDES geraram um lucro líquido de 109 bilhões de reais. Aí você tem o discurso do Paulo Guedes, que quer vender cerca de 30 estatais para arrecadar 150 bilhões de reais. Para poder fazer o quê? Entregar, provavelmente, para pagamento de juros da dívida, essa dívida pública que nunca é auditada, né? Ninguém sabe por que se paga isso. Então, você veja, você vai vender as estatais pelo valor de um ano de lucro de somente 5 estatais. É assim, é um negócio descabido. Porque você imagina, o mineiro aqui que foi o ministro da desestatização do governo Bolsonaro, que até já saiu, não aguentou o tranco, porque não consegue fazer as coisas.
A empresa dele aqui em Minas Gerais, que é uma empresa muito famosa, gerou no ano de 2017 a 2019 um lucro líquido de 447 milhões de reais, que é a Localiza. Agora, pergunta para o dono da Localiza se ele vai vender a empresa dele por um ano de lucro que ela teve. Nenhum empresário é louco de fazer isso. Você vê o tanto que é mentiroso o discurso de que vai vender as empresas para poder melhorar a condição do povo brasileiro. É uma mentira, né? E isso serve para qualquer outra empresa. A Petrobras, que foi atacada duramente, né, durante o golpe da presidente Dilma e depois, e está sendo atacada até hoje, a Petrobras dá rios de lucro. O Correio, e aí eu entro, né, no meu campo, o Correio gerou, de 2017 até agora, mais de 2 bilhões de reais em lucro. Fora que no período para trás, ele repassou quase 10 bilhões para a União. Agora, por que você entregaria uma empresa que é altamente lucrativa nas mãos da iniciativa privada? Primeiro, é bom explicar que o Correio ele é uma criatura da União, né? Ele é uma estatal que hoje é responsável, né, pela integração nacional de todo o povo brasileiro, presente nos 5.570 municípios do país, e o único fator de integração nacional. Porque nem energia, nem internet, nem estradas chegam a todas as cidades como o Correio chega. Então, ele é base estrutural da integração nacional do cidadão, e não é um favor que a União faz para o povo. É um direito constitucional garantido na Constituição de 1988. É direito do cidadão ter essa integração nacional. Então, esse ataque à empresa estatal Correios é um ataque direto a um direito constitucional do povo brasileiro. Então, é muito importante as pessoas saberem disso, porque o Correio, ele em alguns locais, ele é o único organismo que trata das questões bancárias locais, né? Vários municípios de pequeno porte usam o próprio Correio para fazer suas folhas de pagamento, né? A população, os pequenos empresários locais usam o Correio para poder vender os seus produtos. E todo mundo sabe que o Correio é a tarifa mais barata que existe. Então, numa privatização, o primeiro impacto para a população é o aumento, né, discriminado dessas tarifas. Então, isso já afetaria diretamente a população. Outro impacto é a questão da interface que o Correio faz com o Ministério da Educação, por exemplo, que a Eliane acabou de citar. O Correio entrega todos os livros didáticos, em todos os municípios, o que permite que o ano letivo comece em todos os lugares ao mesmo tempo, dando bases para uma vida curricular dos alunos, né? O Correio é responsável por todo o transporte e entrega de material hospitalar, né? De todo o equipamento que forneceu aí base para as pesquisas nas universidades, né? Que o Correio entregava, né, as bases de pesquisa para a própria pesquisa do coronavírus. Ou seja, é um ataque contra a estatal, mas é um ataque contra o povo brasileiro. E o povo só fica sabendo disso quando passou a coisa. Então, é muito importante a gente trazer esse debate aqui e mostrar, né, o tanto de mentiras que falam para tentar desqualificar o serviço público, como a Eliane falou, né? Porque a tentativa é sempre de desqualificar o único serviço que, de fato, ajuda o povo brasileiro. Porque vocês imaginam que, em meio à pandemia, se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, o SUS,
Não era 300 mil. Ia morrer, era mais de 1 milhão de pessoas, ia morrer muita gente. O que está acontecendo hoje com os Correios e com as demais estatais é uma política organizada de entrega do patrimônio do povo brasileiro. Então, isso nós temos que denunciar, né? E como é que a gente faz para impedir isso? Aí vem a questão. Nós, os Correios, fizemos uma greve de grande importância no ano passado. Mas nós entendemos que sozinhos a gente não consegue defender sequer os nossos empregos. Nós precisamos de dialogar com o povo. Nós precisamos de unificar as outras categorias. Nós precisamos de pressionar os parlamentares, de buscar os movimentos sociais, sindicais, populares, e poder dialogar com toda essa gama de pessoas e mostrar que a entrega do patrimônio é prejudicial ao povo. Quem vai pagar essa conta depois é o povo brasileiro. Assim como aconteceu no Amapá. Privatizaram lá a energia elétrica. O Amapá ficou no apagão. Quem que foi lá salvar? A empresa pública brasileira, Eletrobras, que agora o governo quer privatizar através de medida provisória. É um ataque discriminado a todo esse patrimônio que o povo construiu. Então, nós temos que dialogar com outras categorias, dialogar com o povo, né? Ir para a rua, com todos, ir para a rua com todos os equipamentos de proteção, de segurança, mas para dialogar com o povo. Porque o governo está vindo para cima e acabando com absolutamente tudo que a gente conquistou ao longo de tempos de luta. E aí, para encerrar aqui minha fala, a gente costuma dizer que a privatização ela escraviza, ela mutila e mata. E em Minas Gerais, nós temos um exemplo clássico de privatização, que é a Vale. A empresa antes se chamava Vale do Rio Doce, foi entregue por menos de 3% do valor que ela de fato valia na época do Fernando Henrique Cardoso. Essa empresa foi entregue para um grupo financeiro internacional que hoje ganha rios de dinheiro, e o que a gente vê da privatização é o mar de lama que foi deixado, né, ao longo da foz do Rio Doce, destruindo todo o Rio Doce e ainda destruindo a vida de centenas de famílias, como foi o caso de Mariana e Brumadinho, onde quase 300 pessoas morreram, né, nesse crime cometido, e sequer a Vale paga pelos seus crimes. Então, privatização, a grosso modo, ela é a precarização total do serviço, né, para a população e a retirada de um dinheiro investido pelo povo brasileiro nessas empresas públicas. Então, quero encerrar aqui dizendo que esse debate ele é de grande valia, né, para a gente poder explicar, para além dos nossos aqui, os impactos de uma privatização na educação, nos Correios, na Petrobras, na Eletrobras, né, em todo o sistema público de saúde, no nosso sistema de dados, que a Rosane vai explicar daqui a pouco, e mostrar para o povo que ele tem que defender o seu patrimônio que foi construído com o seu suor e seu sangue. Muito obrigado, Dolores. Obrigada, Robson. É muito importante, é essa luta que tem que unificar a classe trabalhadora agora, né? É uma política de lesa pátria, de destruição de tudo que construímos até agora, com o dinheiro do povo, com a luta do povo trabalhador, e eles vão tirar de nós e ainda destruir, né, os serviços. Agora eu vou só saudar aqui as pessoas que estão lá no Face, Paulo Zamorano, do CDD Floresta, o Márcio Silveira da Silva, firme na luta, Robson Silva, mandou um recado para o Robson aqui. O Ademir Norberto, boa noite, companheiros e companheiras.
do CDD Nilópolis, Rio de Janeiro. Então, o pessoal aí do Brasil todo nos acompanhando, isso é muito bom, esse debate tem que crescer, tem que se espalhar, porque ou a gente luta, ou o que vem pela frente no Brasil é trágico, além da pandemia, né, toda essa destruição do nosso patrimônio público é muito trágico. Agora eu vou chamar a Rosane, que vai falar para a gente da situação do DataPrev e do SERPRO. Rosane. Boa noite, companheiros e companheiras que estão aí na sala. Boa noite às pessoas que estão aí nos ouvindo e nos acompanhando pelo Face. Bom, gente, diferentemente do correio, que todo mundo sabe, né, o que faz e a importância, e pelo menos um básico, né, do correio, as pessoas sabem, e o Robson acrescentou aí muito mais do que o correio faz, né? As empresas SERPRO e DataPrev, que estão dentro da casa de cada cidadão, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, eu vou começar a minha intervenção aqui explicando um pouquinho, né, da DataPrev, um pouquinho do SERPRO, o que são essas empresas, né, para a gente, então, compreender a dimensão do que significa privatizar essas duas empresas, né, e o quanto que isso é um absurdo completo, né? A DataPrev é a empresa de tecnologia da informação da Previdência Social. Ela fornece soluções tecnológicas na tecnologia da informação e comunicação para aprimorar e executar as políticas sociais do Estado brasileiro. Está presente na vida do cidadão brasileiro da hora que ele nasce à hora que ele morre, a hora que ele entra no mercado de trabalho para trabalhar. A certidão de nascimento está lá registrada no banco de dados, a certidão de óbito está lá registrada no banco de dados da DataPrev. Toda a vida profissional do trabalhador está lá registrado. Se ele afastou por doença comum, por doença do trabalho, está tudo lá registrado nos bancos de dados da DataPrev. DataPrev processa mensalmente cerca de 35 milhões de benefícios previdenciários. É responsável pela aplicação online que faz a liberação do seguro-desemprego. Processa informações previdenciárias da Receita Federal e responde por todas as funcionalidades dos programas que rodam nas estações de trabalho da maior rede de atendimento público do país, somada às agências da Previdência Social e os postos do Sistema Nacional de Emprego, SINE. Guarda e faz gestão, por exemplo, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadoria, salário maternidade, entre outros. O SERPRO é a empresa de Serviço Federal de Processamento de Dados, né? É a empresa de tecnologia da informação que presta serviços que são de segurança nacional, essenciais à manutenção da soberania nacional, especialmente no tocante à garantia da inviolabilidade dos dados da administração pública federal, direta e indireta. As informações guardadas no SERPRO, em grande parte,
protegidas por sigilo legal são relevantes para a segurança institucional do governo. Entre os trabalhos, né, entre os sistemas que o SERPRO desenvolveu e monitora, dá manutenção, está o imposto de renda, o Comprasnet, que é o portal desenvolvido para o Ministério do Planejamento, que promove economia, facilidade, rapidez nos processos de licitação, contratação e aquisições, disponibilizando informações gerenciais sobre melhores preços de mercado e sistemáticas para agilizar o processo de contratação. Também tem o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Ele realiza o processamento e controle de execução orçamentária, financeira, patrimonial dos órgãos da administração pública federal, direta e indireta, registrando mais de 400 milhões de transações, mantendo 566 órgãos conectados. Também a nota fiscal eletrônica, o SPED, colocou na prática aí a nota fiscal eletrônica, o funcionamento, né, eliminando as tradicionais notas fiscais em papel, né? Enfim, eu citei alguns sistemas, porque são mais de 4.000, né? Se eu fosse ficar aqui, a nossa live ia durar muito tempo, né? Quais são os clientes do SERPRO aí, né? Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Acompanhamento Econômico, Ministério do Planejamento, Subsecretaria de Planejamento, Ministério da Justiça, Departamento da Polícia Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Presidência da República, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Estados e Municípios, Tribunal de Contas, enfim, ele faz a conexão assim de todos os órgãos, né, do governo, o SERPRO é responsável. Então, explicando um pouquinho, né, do que fazem estas empresas, né, dá para a gente ter a dimensão do que significa privatizar o SERPRO e a Dataprev, né? Privatizar o SERPRO e a Dataprev, nós temos afirmado sem nenhuma margem de erro da nossa parte, significa colocar em risco a soberania nacional, né? E, em relação a isso, nós temos que travar a luta. Neste momento, está em greve a Dataprev em 5 unidades de desenvolvimento do país. Já dentro da política de privatização, a empresa fechou 20 regionais, demitiu mais de uma centena, né, de trabalhadores, e ficou aí com 7 unidades de desenvolvimento. Das 7 unidades de desenvolvimento, 5 estão em greve, uma já está definido que vai começar a greve na segunda-feira, e a outra ainda está em processo de debate com os trabalhadores e deverá entrar em greve também. Por que essa greve? Muito similar à luta dos trabalhadores dos Correios, porque a prática deles para atacar os trabalhadores e para desenvolver a política de privatização é muito semelhante. Passa pelo que a Eliane falou, passa pelo que o Robson falou. Na negociação coletiva do ano passado, que não fechou o acordo até hoje, cortaram os nossos
a empresa vinha prorrogando o acordo coletivo de trabalho e, nessa prorrogação, mês passado, ela resolveu falar que ia prorrogar, cortando o plano de saúde. E deixando, em plena pandemia, no desamparo, cerca de 7.000 trabalhadores com seus familiares, né? Então, nós começamos a travar a luta, essa luta passa por uma campanha nacional que estamos fazendo, Salve Seus Dados. Essa luta passa pela greve, essa luta passa pelo judiciário, onde os sindicatos a nível nacional entraram com ações para proteger os direitos dos trabalhadores nacionalmente e estão ganhando várias liminares pelo Brasil afora. Enfim, estamos travando a luta da forma como é possível fazer neste momento. Mas essa luta ela precisa ser ampliada. Em qual sentido? No sentido de juntar, por exemplo, neste momento, petroleiros que estão em greve com trabalhadores da Dataprev que estão em greve, para desenvolverem juntos uma jornada de lutas, um plano de lutas já dentro do próprio processo de greve. Passa, por exemplo, pelas centrais sindicais organizarem os trabalhadores das estatais para juntos lutarem e marcharem juntos nesta luta contra as privatizações, né? Então, esse é um desafio que está colocado para nós. Eles estão querendo, com a pandemia, passar a boiada e estão passando uma série de coisas, né? E a MP eu esqueci até o número, mas é a 186, vamos fixar só no número, que foi aprovada ontem, já mostra para nós mais um tanto de direitos e ataques aos trabalhadores das empresas públicas, né, que a gente está vivendo. Então, é PEC 186, né? Me socorreram aqui. Muito obrigado pelo socorro. Então, então assim, eles estão num processo de ataque que vem com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora querem a reforma administrativa, como não tiveram ainda um espaço, um terreno favorável para aprovar, começa a aprovar por fora, passando dentro das PECs como, vamos dizer assim, contrabando aquilo que eles querem fazer do ponto de vista de ataques aos servidores, vendendo a ideia aí de que servidores públicos são privilegiados, são marajás. Aliás, o Salim Matar foi para as redes sociais para dizer que agora são servidores do SERPRO, cidadãos de primeira categoria, que resolveram fazer greve por mais benefícios e privilégios, no momento em que há 14 milhões de cidadãos de segunda categoria desempregados. Aí um colega foi lá e respondeu para ele: tem privilégio nenhum, não, seu mentiroso. Feio é você comprar carro com financiamento de banco oficial, você teve cargo público, financiou campanha, isenção fiscal, alugar para os uberistas e depois vender para eles a preço de mercado. Enfim, nós vamos ter que combater essa mentirada toda, e a forma da gente combater essa mentirada é fazendo lives como essa,
é entrando em todas as lives que a gente puder entrar para defender as nossas empresas públicas e desenvolver aí o trabalho de organização da classe trabalhadora brasileira, porque atacar as empresas públicas é atacar a classe trabalhadora brasileira, né? E essa organização no sentido de romper com essa realidade de opressão, de miséria, né? De mortandade que acontece no nosso país, né? Então, é isso. A minha contribuição para o debate é essa. Eu encerro por aqui. É unir os trabalhadores dos Correios, petroleiros, Serpro, Dataprev, Eletrobras, enfim, todas as estatais que estão na mira do governo, numa frente única de lutadores e lutadoras neste país contra esta política de opressão. Isso tem de ser o nosso objetivo obstinadamente. Eu encerro por aqui. Obrigada, Rosane. É isso, ou é a luta, ou não há outro caminho. Quero saudar a chegada do Antônio, da Vera Neri. O Antônio já escreveu aqui que os Correios chegam a todo o país com excelência de serviços, apesar do sucateamento, né? Ainda existe essa excelência graças à força dos trabalhadores, né? O Jonathan escreveu: os Correios estão assim, é maldade atrás de maldades. A Vera elogiou aqui a explanação da Rosane. No Facebook, o Geraldo Esteves Paiva escreveu: eu não sabia da importância do CEPO e da Dataprev. Esclarecedora a intervenção de Rosane Cordeiro. Também temos lá no Facebook o Zoim, participando assistindo a plenária, dando boa noite. Shirlene Fernandes, lembrando do Fora Bolsonaro e todo o seu governo. Marcos Messias, do CDD São Miguel Paulista. E o Geraldo também mandou outro recado aqui: trabalhadores do mundo univos, tenham sonhos e acreditem neles. Esse é o recado que o Lênin mandou para os trabalhadores, o grande líder da Revolução Bolchevique. As pessoas que quiserem participar, eu vou chamar o Felipe agora para fazer uma análise da conjuntura, e as pessoas que quiserem falar já podem... Te inscreva, Guima. Tá. Isso, tá inscrito. As pessoas podem se inscrever no chat ou levantar a mãozinha aí, a gente vai acompanhando aqui, tá certo? Felipe, o Eli chegando aqui, ó, somente agora pude entrar na reunião. Bem-vindo, Eli. Ainda há tempo de pegar um bom debate. Felipe? Boa noite, gente. Tudo bem? Saudade dos camaradas que falaram antes de mim. Pessoal que está no Facebook, nos diversos Facebooks, né, que acompanham a gente, muito esclarecedor as falas dos companheiros, que mostram, né, que quando o Ricardo Salles falou, né, como a Rosane citou, que eles iriam utilizar o momento da pandemia para passar a boiada, eles não estavam brincando, eles estavam falando exatamente muito sério, e é o que eles vêm fazendo. Em todas as áreas que ainda é pública no Brasil, a iniciativa privada está lançando suas bases para tomar. Isso por quê? Porque o capitalismo está em crise desde 2008. Então, a crise sistêmica desde 2008, essa crise se arrasta há mais de 13 anos, a galera já está assim, desesperada para manter o lucro que tinha no passado, e poucas áreas no mundo ainda não estão na mão da iniciativa privada. Aqui no Brasil nós temos esses exemplos que foram citados, que fazem com que esse afã privatista, né, aumente ainda mais. Foi esse mecanismo que gerou o golpe de Estado, esse mecanismo da busca de lucro, né, que gerou o golpe de Estado de 2016, que gerou a eleição do Bolsonaro, e aí por diante. Bom, eu vou estar divergindo um pouco, né, do tema para falar de um fato político dessa semana, né, que foi a anulação das condenações do Lula, né? Todo mundo acompanhou
que na última segunda-feira foi noticiado que o ex-ministro Edson Fachin, né? Ex-ministro não, atual ministro, Edson Fachin, do STF Nações do Lula. Ela anulou as condenações que estavam na vara da Justiça Federal do Paraná, 13ª vara, e, segundo o ministro, essa vara não teria competência para julgar os processos do Triplex, do Sítio Atibaia e outros 2 relacionados ao Instituto Lula, que levaram à prisão do ex-presidente, à perda dos seus direitos políticos, né? Que o fez com que ele não pudesse concorrer nas eleições de 2018. Ele argumentou, Fachin, que não há ligações entre os desvios praticados na Petrobras, objeto de investigação da Lava Jato, e as supostas irregularidades atribuídas ao Lula, né? Assim, esses processos deveriam ser transferidos para a Justiça Federal do Distrito Federal, né? E é importante frisar que essa decisão do Fachin ela não necessariamente é um reconhecimento da inocência do ex-presidente. Na verdade, foi apenas uma sentença que declara que a vara de Curitiba não poderia ter realizado o julgamento e que agora os processos serão entregues à seção judiciária do Distrito Federal para uma reanálise, né? Eu quero pontuar algumas questões. A decisão do Fachin ela teve inúmeras repercussões no meio político, né? Em primeiro lugar, essa foi uma iniciativa do ministro, que a gente caracteriza como lava-jatista, né, que é pró-Lava Jato, para extinguir um dos recursos da defesa do Lula, que pedia a suspeição, ou seja, declarar que era parcial, o ex-juiz, né, Sérgio Moro. Porém, o Supremo continuou com esse julgamento e a decisão sobre a suspeição do Moro, agora, nesse momento, encontra-se empatada, né, uma vez que um pedido de vista do ministro Nunes Marques adiou o resultado final da votação. A defesa do Lula argumentou justamente que Moro criou uma farsa, né, com os promotores para criminalizar o ex-presidente e afastá-lo das eleições. E ainda que foi lamentável que o Brasil e a democracia tenham pago um preço tão alto antes que essa injustiça aí fosse reconhecida. Outro efeito político importante desse momento é a mudança de tom do atual presidente, né, do Jair Bolsonaro, após o primeiro pronunciamento público do Lula, né? O ex-presidente Lula ele foi enfático, né, com relação à injustiça do seu julgamento, de quão prejudicial é a alta dos preços dos produtos, em geral, mas focou principalmente na gasolina, que hoje eu passei na frente de um 30, né? Enumerou o crescimento do desemprego e da pobreza, e principalmente com uma dureza justíssima, assim, defendeu a vacinação em massa, né, da população brasileira, falou, inclusive, no caso da H1N1, que vacinou-se 80 milhões de brasileiros em 3 meses, e atacou a forma como Bolsonaro vem gerindo o país, né, em todos os aspectos, focando principalmente em uma gestão mais séria nesse momento de pandemia, né? O Bolsonaro e sua família, né, eles demonstraram imediatamente sentir o golpe. Em um pronunciamento público ainda ontem, usando máscara, coisa que ele não estava fazendo, o presidente sancionou uma lei que facilita a compra da vacina. Fugiu à verdade, mentiu, né, ao afirmar que nunca se posicionou contrário à compra, distribuição e utilização de imunizantes, sendo que ele já criticou a vacina inúmeras vezes, publicamente. E ainda assim, né, para não negar que ele é um negacionista, né, ele minimizou a necessidade de distanciamento social, derrapou nas respostas com relação à bobagem que ele fala sobre o tal tratamento precoce, né, para aqueles que estão infectados com Covid, que ele fala para tomar ivermectina ou hidroxicloroquina, né, medicamentos que não têm nenhum respaldo científico. O Flávio Bolsonaro, filho do presidente, né, nas redes sociais, pediu aos seguidores que compartilhassem uma foto do pai com a descrição: nossa arma é a vacina. Isso porque o Lula falou que o atual governo estava muito mais preocupado em dar arma para a população, né, do que, de fato, vacinar as pessoas. Bom, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que o presidente da República precisou de um adversário político do calibre, né, do ex-presidente Lula criticá-lo publicamente e ter a possibilidade de ocorrer numa suposta eleição ano que vem para tomar alguma atitude, né? Para simplesmente usar máscara, né? Que nem isso ele estava fazendo, né, nas aparições públicas dele. Isso na semana em que o número de mortes por dia pela pandemia superou a casa de 2.000 pessoas por dia. Ontem foi mais de 2.300 pessoas, né? A gente precisa utilizar esse momento
em que o presidente e seu governo demonstraram sentir o golpe para pressionar pela vacinação, porque essa é a única medida com respaldo científico para combater o coronavírus. Precisamos não basta o negacionismo, a necropolítica, né, a política de morte do governo Bolsonaro. A gente tem que lutar nesse momento contra a privatização pela vacina já, né? É um momento extremamente importante. A gente tem que saber que os nossos frontes de batalha são inúmeros, porque a gente está num governo de exceção, num governo proto-fascista, num governo, para ser bem técnico, um governo que a gente pode caracterizar como semi-bonapartista, de extrema-direita, ultra-neoliberal, com traços de fascismo, né? O que significa isso? É um governo de terra arrasada, um governo que vem para acabar com tudo e vai utilizar da pandemia para matar gente. Ele falou publicamente que autorizar a polícia a matar, não falou? Só que ele fez mais do que isso, ele está matando ele mesmo. É ele que está matando a gente. Ele não precisou autorizar a polícia. Ele sozinho está matando brasileiros. Sozinho, com o respaldo do governo dele. Né? E vai matar também de fome daqui a pouco. Porque essas privatizações, esse processo de entrega, aliás, a pátria que ele está tomando, que os companheiros que me antecederam falaram, ele é extremamente pernicioso no longo prazo. Então, era isso que eu tinha aqui para falar. A gente tem que usar do momento para levantar nossas bandeiras e ir para cima do governo Bolsonaro. Essa é a nossa única saída, a nossa única solução no próximo período. Obrigado. Obrigado, Dolores. Obrigado, companheiro. Obrigada, Felipe. A Cleide escreveu aqui: parabéns, Eliane e Rosane, pela apresentação. SUS, Sistema Único de Saúde, coloca vários ataques com vários nomes. OS, SSA, PPP, OSIPs, onde precariza e atrasa salários e acaba com a qualidade do atendimento à população. A terceirização, né, e a privatização. A Cleonice lembra aqui: a anulação das condenações de Lula em Curitiba evidenciaram também um racha no Supremo entre a turma pró-Lava Jato, representada por Fachin, e a turma contra a Lava Jato, Moro, representada pelo Gilmar Mendes. São várias tensões e contradições expressas nesse momento, né? Foi muito importante, Felipe, lembrar desse fato, porque, sem dúvida, foi o fato mais importante dessa semana no Brasil. O discurso do Lula teve uma repercussão gigantesca, e é interessante a figura dele como uma pessoa que mobiliza, né? Mobiliza politicamente o país, o debate político da esquerda e tudo mais. O Jonathan está falando aqui que nós temos que ir para a rua mesmo. Afinal de contas, os trabalhadores estão nas ruas, né? Eu vou só complementar a análise do Felipe para a gente passar para os debatedores. Eu vou falar um pouquinho da aprovação da PEC 186, que a Rosane já mencionou. E é um escândalo tão grande que no mesmo dia, né? Ela foi aprovada no mesmo dia que o Brasil teve o recorde de mortes pela Covid. Quase 2.300 mortes, superando os Estados Unidos, e a boiada passando. Porque, na verdade, eles camuflaram como se fosse uma medida para criar um auxílio emergencial, e eles simplesmente mudaram a Constituição fizeram uma emenda na Constituição que não tem nada a ver com o auxílio emergencial, e muito pelo contrário, porque acaba prejudicando a possibilidade de se criar realmente o fundo emergencial. Aí a gente sabe que o auxílio ficou, Paulo Guedes já falou, vai ficar entre R$ 175 e R$ 350, para menos da metade das pessoas que receberam o ano passado, e por 4 meses o governo ainda vai definir essas regras. Mas uma coisa importante da PEC 186, que ela extingue, né, ou mexe, né, com o uso dos fundos, dos fundos social, como o FUSH, que é o Fundo de Telecomunicações,
que poderia ser usado para garantir banda larga nas escolas públicas do interior do Brasil, o Fundo do Meio Ambiente, que é sobre, né, a mudança do clima, né? Então, todos esse dinheiro do fundo que poderiam ser usados para a saúde, para a educação, e também para esses momentos emergenciais, eles vão ser usados para o pagamento da dívida pública. O fundo do pré-sal, que é destinado à educação, uma parte dele, já não será mais, né, poderá ser usado para pagar a dívida pública. Então, o que nós tivemos com essa PEC ontem, além dos dispositivos que facilita a venda de ativos das estatais que podem ser privatizadas, além do congelamento dos salários dos servidores até 2036, uma verdadeira rasteira do governo na classe trabalhadora brasileira, dos servidores e de toda a população que precisa dos serviços públicos. E aí eu quero chamar a atenção para um outro fato importante dessa semana, num país vizinho nosso aqui, que tem relação, inclusive, com essa teoria que a Eliane falou no início da sua fala, da doutrina do choque. Quem não leu esse livro da Naomi Klein, tem um documentário com o mesmo nome no YouTube, vale a pena, e ela passou também uma outra referência que a UNB fez sobre essa discussão. E a Naomi Klein mostra bem como que, durante a ditadura de Pinochet no Chile, durante o governo do Boris Yeltsin na Rússia, como que a economia, como as privatizações foram colocadas de forma a destruir todos os direitos do povo de uma forma dura. Qual foi a forma dura naquele momento, né? No Chile? A ditadura militar, violenta, né? Hoje, 30 anos depois, a gente viu os efeitos disso. O país teve que pegar fogo para tentar uma nova constituinte. Na Rússia, né, veio depois a era Putin e resolveu a desgraça, né? Todo o ouro da Rússia foi perdido e roubado naquele momento do Yeltsin. E agora a gente vê que essa doutrina do choque, de certa forma, está sendo imposta pelo horror da pandemia. O que aconteceu no Uruguai? O governo apresentou um projeto chamado Lei de Urgente Consideração, que eles estão chamando de LUC, que é a abreviação. São 502 artigos para mudar a Constituição do país. O Congresso Nacional e o Senado, onde o governo tem maioria, um governo de extrema-direita, ele tem maioria, está sendo chamado para votar apressadamente, mesmo na pandemia, tem que ir presencialmente, eles estão sendo convocados para aprovar com a maior rapidez possível a destruição de tudo aquilo que os 15 anos lá de governo da Frente Popular, né, do Mujica e os governos de esquerda, construíram, né? Privatização, a destruição dos serviços públicos, o fim, a limitação dos gastos com saúde, educação, tudo isso que a gente está vendo vir aqui desde o Temer acontecendo no Brasil, as reformas da Previdência e tudo mais, eles pretendem fazer numa tacada só, através dessa luta, como se fosse uma urgência, usando o pretexto de que o país teve uma crise econômica muito grande gerada pela pandemia. Essa é a doutrina de choque, está sendo imposta em todos os países do mundo, e nós aqui, países destinados a sermos colônia do imperialismo, sofremos e vamos sofrer os efeitos dessa política de forma mais agressiva, né? Estamos sofrendo. Então, somente a luta mesmo para nos garantir, a luta em unidade. É isso, passo para o Guimba para a gente começar esse debate. Tá me ouvindo, Dolores? Estamos ouvindo. Olha, eu vim para essa reunião hoje com a intenção de não falar, mas depois de ouvir
as falas, eu resolvi me inscrever. Eu me pergunto, às vezes, o que eu, com uma pessoa de 70 anos, tenho a contribuir diante da juventude, como do Robson, da Sara, que, infelizmente, está tendo a morte do pai, não é isso? Da Eliane, da Dolores, da própria Rosane. O que uma pessoa de 70 anos tem para contribuir? Outras, como o PP, o Marcelo Agostinho, né? A gente tem experiência, né? Alguma experiência. E a gente tem, eu, particularmente, tenho um certo orgulho de ver pessoas mais jovens fazendo análise tão brilhante. Eu queria começar saudando a todos, né? E todas, o pessoal do Facebook, agradecer à LPS pelo convite, mais uma vez, de participar da reunião, né? Dizer que achei muito boa a fala da Dolores, da Eliane, do Rob, da Rosane e do Felipe, não é isso? E me chamaram a atenção, todas foram importantes, me chamaram a atenção as falas do Felipe, da companheira da Dataprev, Rosane, não é isso? E também da Eliane. Essa questão, para mim, é uma novidade, essa questão do o nome que foi dado, essa maneira de destruir, de privatizar tudo, não é isso? De maneira indireta. Isso está acontecendo realmente no Brasil. Eu queria começar a dizer o seguinte, que ontem realmente foi um dia histórico. Ontem eu acho que saiu de cena, começou a sair de cena o Lulinha Paz e Amor. E entrando em cena, um Lula mais classista, mais experiente, um Lula que defendeu claramente a questão da soberania nacional, que a Rosane pontuou aí. Um Lula que principalmente na resposta às perguntas dos jornalistas, falou que os militares têm o seu lugar, que eles não podem interferir na política. Se o Vilas Boas fizesse o discurso, aquele general aposentado, como o que anda fazendo, ele seria afastado do serviço público, a bem do serviço público, seria exonerado. Perguntaram o que ele acha do temor do mercado sobre o Lula radical. Ele disse que é radical mesmo, que ele vai às raízes, e ele perguntou, que mercado? O pessoal que só aplica na Bolsa de Valores? O pessoal que só quer lucro? O pessoal que quer o corte dos direitos trabalhistas? O pessoal que não quer impedir os sindicatos de funcionarem? Se é esse mercado, eu não tenho conversa. Agora, se existe, ele como presidente, ele falar, ele tinha que falar, setores interessados em geração de emprego, em distribuição de renda, na soberania nacional, conversa com todos. Ele também... E eu acho o seguinte, pegando a fala da Rosane, eu fiquei surpreso, Rosane, muita informação que você deu para todos nós, do papel do Dataprev e do CERF. E eu não sabia, 5 setores dos 7 estão em greve. Os petroleiros também, não é isso? Eu acho que o momento é de unificar. De unificar. Unificar como? Unificar, primeiro, não pode esperar uma categoria, as outras categorias entrarem no movimento para fazer um movimento unificado. É lógico que a Dataprev está mobilizada, leva o movimento, se os petroleiros estão mobilizados, que levam o movimento, mas a perspectiva, eu acho que a própria Rosane colocou muito claramente, é a unidade. E aqui eu quero dizer o seguinte, o caminho qual a gente deve apontar é da greve geral. É da greve geral. Porque eles estão realmente, a política do Paulo Guedes, de neoliberal, é do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? De uma maneira muito simples, seria o Exército, a Polícia Federal, a Receita Federal, e o resto você entrega de bandeja para a iniciativa privada, para a burguesia. Você acaba com o Banco do Brasil, você acaba com a Petrobras, você destrói, não é isso? Você entrega os Correios, você acaba com o CEPA, acaba com a Dataprev, e daí por frente.
Então, essa questão tem que ser apontada, a questão da unidade a nível dos sindicatos, das centrais sindicais, organizar essa luta conjunta. E a perspectiva é realmente do movimento conjunto e com a possibilidade de greve, que é o instrumento capaz de mudar essa política de destruição, né, do serviço público. É isso. Parece ser uma coisa lógica, simples, não é isso? Uma coisa óbvia, mas não tem outra saída. Isso não pode impedir que o pessoal do CERP se mobilize, o pessoal da Dataprev agora se mobilize, que os Correios fizessem aquela greve de 66 dias. Isso é acúmulo de quantidade para dar um salto de qualidade, ou seja, isso aponta, a cada dia mais está ficando claro, a necessidade da unidade do movimento. E também a unidade em termos políticos, que é a Frente Única de Esquerda que eu assinei. Não é isso? O Lula ontem, ao falar do discurso dele, ele falou que a Frente Ampla é totalmente desnecessária. Ele disse que a unidade tem que ser feita no momento com vacina já, auxílio emergencial, manutenção, mais empregos, e eu acrescentaria, está aí na fala de vocês todos, a luta contra as privatizações, a luta pela soberania nacional. A intenção é clara, eles estão comendo pelas beiradas, destruir a universidade pública e gratuita, já fizeram a reforma trabalhista com o Temer, já fizeram a reforma da Previdência, não é isso? E, aos poucos, vão minando. É isso que eu queria dizer. E dizer que eu torço para que realmente o Lulinha, quase amor, se transforme no Lula sindicalista, combativo, e que ele seja coerente, passe a defender daqui para frente a soberania nacional, passe a defender os empregos, combata. Ele não fez um combate muito aberto, mas ele por 3 vezes se colocou contra a política de frente ampla, não é isso? Defendida pela direita e por setores da esquerda. Então, é isso. E parabéns à LTS por estar promovendo esse debate. É só isso que eu tenho a dizer, eu não vou dizer muito mais coisas. Eu chego à conclusão sempre que eu venho nessas reuniões, eu aprendo muito. Eu aprendo muito mesmo, certo? É isso aí, gente. Vamos. Obrigada. Muito obrigada. É isso, né? Que o Lula use esse poder que ele tem de contato com as massas para levantar as massas. Esperar até 2022, a situação, as reformas já estarão todas implantadas e a pandemia já fez um desastre tão grande no nosso país, né? Então, nós precisamos da mobilização dos trabalhadores. A Cleonice escreveu aqui, uma das armas do governo para passar a boiada na pandemia, e justamente o fato de ser mais difícil do trabalhador ir para a rua por causa da necessidade de distanciamento social. Inclusive, aqui em São Paulo, o Dória estabeleceu as restrições, a pessoa vai levar multa se estiver sem máscara, se estiver na rua depois das 8 horas da noite vai, né, ser penalizado, mas as escolas poderão ficar abertas. Então, a pandemia está sendo usada para reprimir, né? Para reprimir. É claro que é perigoso, a gente vai precisar se cuidar porque está feia a coisa, mas eles não estão cuidando do povo, já vimos a questão do auxílio emergencial, né? Então, ela continua, o distanciamento social não inviabiliza o ir para a rua, mas pede que se crie novos formatos. Exato. Ibirité também teve paralisação de médicos na semana passada devido a irregularidades no pagamento de salários pela OS, né, as organizações sociais, né, que administra a saúde no município desde dezembro. A Cleide diz, excelente conjuntura do Robson, Felipe Dolores, só a unidade de ação de todos os trabalhadores para barrar as privatizações em todas as estatais. No Facebook, deixa eu achar aqui. A Márcia Maia, né, comentou que o Salim Matar é um Judas, né? O Luciano Almeida, vamos para cima, Porto Alegre na luta. Rodrigo de Freitas Reis, juntos sempre.
É o Rodrigo Manhumirim, de Minas Gerais. Carlos Pontes de Lima. Concordo em gênero, grau e número e acredito que devemos ir para as ruas, mesmo abaixo da pandemia. Temos que, de imediato, tirar o ministro da Economia, o Guedes. Vamos para a rua, fora Bolsonaro e suas trupes. A Márcia Almaia diz aqui, a Localiza, como qualquer outra locadora de carros, tem enormes isenções tributárias na compra de carros das montadoras nacionais. E a culpa de regalias com dinheiro público é dos servidores e empregados públicos. Demagogia é o sobrenome de Salim Matar. É um governo de tubarões e urubus que ficam em cima das riquezas produzidas pelos trabalhadores, né? Cecília chegando, quero saudar a presença dela aqui com a gente. E, Robson, tem uma pergunta para você sobre a questão da PEC 186 e as privatizações. É o Antônio que pediu isso. Obrigado, Alisson. Bom, eu recebi aqui a pergunta. A gente recebeu um texto muito importante aqui do próprio Diese, né, explicando essa questão da PEC 186 e de toda a terra arrasada que ela deixará ao longo do tempo, né? Porque a questão é o seguinte: qual que é a relação dessa PEC, né, que foi a pergunta, né, do companheiro aí, com as privatizações? A relação ela é direta, porque como essa PEC ela tem o objetivo de reduzir os gastos públicos, né, e adota medidas de congelamento de salário dos servidores, né, suspensão de concurso público, limitação de investimento, né, que se diz que investimento em educação, em saúde, em todos os ramos sociais, que nesse momento, principalmente pandemia, a gente precisava fazer o movimento contrário, né? A gente precisava investir mais em serviço público para poder atender a população mais pobre. Mas o que acontece com a PEC 186 é um movimento reverso, né? Ela está tirando investimento, né? Qualquer tipo de progressão aí de salarial e tudo de servidores até 2036. Então, assim, a aprovação dessa PEC, ela com certeza ela vai causar o desmantelamento do Estado, né? Isso é muito perigoso, porque no momento desse em que a gente precisa mais do serviço público, você criar uma estrutura que vai desmantelar todas as políticas públicas de estruturação da sociedade brasileira, você vai criar um caos generalizado no país. Então, a ligação direta dessa PEC é o quê? É o processo de desmonte do serviço público que presta serviço para o povo brasileiro. Essa é a relação direta da PEC 186 com as privatizações. Ela vai favorecer, né, as privatizações, ao passo que ela não vai investir no serviço público, ao passo que ela não vai fazer mais concurso público, né? A gente já tinha anunciado que não ia ter mais concurso. Agora ela joga a pá de cal em cima, né? Então, e lembrando que o Brasil é um dos países que menos tem servidor público. Isso é importante de lembrar. Países tipo países como a Suécia, Dinamarca, países ditos países de primeiro mundo, vamos dizer assim, os exploradores do resto do mundo, né? Eles têm cerca de 28% a 30% do povo nos serviços públicos. Até os Estados Unidos, por exemplo, que é o reino neoliberal, eles têm cerca de 17% de servidor público, e aqui no Brasil a gente tem cerca de 12%, e vai diminuir mais. Isso vai impactar em toda a educação do povo brasileiro, no sistema de saúde, nos sistemas
que prestam serviço para a população. Então, essa é a relação direta e vou te falar, se não tiver luta, o negócio vai ser terra arrasada. É isso. Certo, Robson. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Mais alguém que quiser falar, se inscreva, por favor. Dolores, posso complementar depois que você falar aí? Sim, só eu... saudar a chegada da Márcia Pietra, do Ney. Já estão aqui há um tempo com a gente, eu não tinha falado. A Cecília mandou, boa noite a todos. Se nós, trabalhadores, não reagirmos logo, Guedes vai acabar com todas as estatais. E os maiores prejudicados serão nós, os trabalhadores e trabalhadoras. Com certeza, o aumento da exploração e escravização do trabalho. A Irani lembra que a plenária é um refrigério, depois de 10 horas de trabalho exaustivo, excelente debate. A gente precisa trocar as ideias, informações para nos fortalecer, porque se ficar só preso na escravidão do trabalho opressor, a gente enlouquece. A Eliane lembrou aqui que a PEC 186 é de 2019, né, para ver como ela não tem nada de emergencial, né, e ela dará as condições para a reforma administrativa. Eliane, você quer falar? Então, eu queria complementar essa informação que o Robson trouxe da relação da PEC 186 com a reforma administrativa, que inclusive é a reforma que vai botar a pá de cal, né, no serviço público brasileiro, né, é que ela cria uma coisa que o Robson citou aí, que é bem importante, que é o que eles chamam de gatilhos, né, os gatilhos econômicos, ou seja, ela permitirá que o governo possa cortar recursos de serviços essenciais, desde que o orçamento público chegue a 94%. O que é que isso significa? Que quando o orçamento público, quando os gastos públicos chegarem a 94%, 95%, o governo está autorizado a rapidamente reestruturar políticas para garantir que o teto de gastos não seja ultrapassado, podendo, para isso, cortar gastos essenciais. Qual é a grande alegação do governo em relação aos gastos essenciais? É dizer que gasta muito com funcionalismo público. Ou seja, ele prepara o terreno para justificar o esvaziamento do Estado que a reforma administrativa virá. Ou seja, precisaremos cortar gastos para que a gente não chegue ao teto limite de gastos públicos. Então, ela é, na verdade, a construção das condições para que a reforma administrativa esteja embasada daqui para frente. Ou seja, é a antecipação de pontos estratégicos em relação ao controle dos gastos públicos que a reforma administrativa vai fazer. O que é que a reforma administrativa vai fazer na frente? Discutir como é que a gente não chega no limite de gastos. E aí entra tudo que o Robson disse. Não ter concurso, demissão, PDIs, e todo o processo de esvaziamento das estatais, do serviço público, né, para que você tenha a referência da PEC 186 de 2019, que, de fato, de emergencial não tem nada. Por isso que a gente tem denunciado na LPS que é a chantagem, a vinculação da PEC 186 ao auxílio emergencial foi a grande chantagem do governo para garantir a aprovação emergente de pontos que o governo quer passar de forma breve e rápida do Congresso, condicionando o auxílio emergencial de R$ 250 à aprovação da PEC. Na verdade, é uma grande estratégia de destruição, né, jogando a população e os servidores um contra o outro, ou seja, jogando povo contra povo, né, discutindo quem vai ser o sacrificado, né, da história. Então, é muito grave e a gente tem que organizar a nossa luta porque dias piores virão. Né? O ditado de que nada é tão ruim que não possa piorar, a gente pode, no Brasil, levar ao pé da letra, porque a cada dia a gente percebe que quanto mais mortes, mais fragilidade da população, mais a retirada de direitos. Então, muita organização e luta para todos nós, companheiros e companheiras.
É isso. Lembrando que os dias piores virão, os cientistas já estão dizendo, teremos colapso hospitalar, já está aí, teremos colapso funerário, a situação não vai se resolver tão fácil com essa pandemia, chegando aonde chegou, né? Não adianta Bolsonaro falar agora que vai correr comprar vacina. Robson? É só uma complementação também, que a Eliane falou desse negócio do gatilho, você vê como é um negócio tão absurdo, que nesse momento, esse gatilho, por exemplo, em 3 estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, já estão acima dos 98%. Então, esses estados já teriam que ter a intervenção que a Eliane explicou, que ela, no fim, é o quê? É a limitação do serviço público para o povo. É isso. Por exemplo, em Belo Horizonte hoje foi anunciado que tinha 111 pessoas na fila esperando uma vaga de UTI. Então, como nós estamos acima do gatilho aqui, ele foi disparado, a gente teria que deixar esse povo morrer. Você não poderia investir mais dinheiro nenhum em absolutamente nada. Você vê o absurdo que é o negócio? É assim, é a destruição total do Estado, é o desmonte, e a gente tem que explicar isso para a população, porque a gente não pode deixar que as fake news, né, as mentiras, né, ganhem espaço e convençam a população de que o serviço privado é melhor do que o serviço público que foi conquistado, que foi construído com o dinheiro do povo brasileiro. É isso. Eu quero lembrar também, voltando à questão da doutrina do choque, que a repressão vai vir junto com tudo isso, né? Então, nós já tivemos, por exemplo, o exemplo do professor da Universidade de Pelotas, que foi acionado pela Justiça, a mando do governo Bolsonaro, porque fez críticas ao governo, né? Sem contar as outras situações de repressão que aumentam no país, com leis e tudo mais. No Uruguai, o exemplo que eu dei dessa mudança brusca que vão fazer na Constituição, algumas das medidas se referem à alteração do Código Penal para aumentar os mecanismos de repressão e diminuição da maioridade penal e ampliação das penas para menores infratores, ou seja, conter a juventude, que é a juventude, né? A força básica dos protestos que levantam. Vamos lembrar que o Paraguai pegou fogo, né, essa semana para derrubar o presidente genocida de lá, de extrema-direita também. E isso pode acontecer e vai acontecer na América Latina, né? Então, a Cleonice escreveu aqui, a Eliane escreveu antes, a PEC vai ampliar o mesmo princípio para estados e municípios, né, para todos. A Cleonice, em Belo Horizonte, no domingo, eram cerca de 120 pacientes aguardando vaga de CTI, inclusive no respirador da enfermaria. É trágica, né, a situação, é muito trágica e triste. Para a gente encerrar agora, eu gostaria, né, lembrando que nós, professores de São Paulo, levamos adiante uma greve pela vida para exigir o fechamento das escolas. A situação ficou tão grave, foram mortes de professores, milhares de infectados em todo o estado. Agora, o governador regrediu, colocou o estado inteiro na fase vermelha e aumentou as restrições, mas ainda quer que as escolas fiquem abertas para determinados serviços. Não reconheceu uma sentença judicial que nós ganhamos obrigando a suspensão das aulas. Ele pediu que simplesmente isso não aconteceu. Ele deu recesso. A partir de segunda-feira nós vamos entrar em recesso escolar. Então, nós estamos na mão de governantes autoritários. E eu estou falando da greve dos professores de São Paulo porque eu quero defender aqui que nós precisamos debater urgentemente uma greve geral da educação. Parar tudo. Porque o ensino remoto, ele não resolve o problema de aprendizagem, as escolas devem ser repensadas, acho que a Eliane tem uma reflexão muito boa sobre isso, já fez aqui para a gente, e a gente não pode aceitar essa situação, porque no pós-pandemia, o que nós teremos é a destruição total da educação pública. Então, a gente precisa
iniciar essa mobilização agora, com a greve geral. Aí eu passo a palavra para Eliene, Robson e Rosane, pode ser nessa ordem, para a gente encerrar. Só agradecer, gente. Eu sei que já está bem tarde, todo mundo cansado, e só agradecer a oportunidade de dizer que nós estamos aqui todas as quintas, né, fazendo esse debate e trazendo essas questões, né, para a nossa reflexão e nossa organização. Boa noite a todos e todas. Bom, também agradecer a todo mundo, né, que participou aí, essa a primeira transmissão nossa aí. Espero que na próxima quinta-feira a gente convide mais pessoas para poder participar, porque é sempre importante a gente ter essa análise de conjuntura aqui semanal e trocar as ideias aqui e ver como, né, que nós vamos ter que organizar essa luta coletiva aí contra essa política genocida que está colocada aí no Brasil. Muito obrigado e boa noite a todos. Rosane? Bom, pessoal, é sempre bom estar aqui, né? Estar aqui com todos vocês. Muito importante ampliarmos esse nosso debate para além de nós que já o estamos fazendo semanalmente, né? Com a ampliação aí para o Facebook. Acho que começamos hoje essa jornada e temos aí o desafio de ampliar o número de participantes, né? No Face também. O momento, ele é um momento difícil, que requer entre nós muita solidariedade, muito companheirismo, né? E muita disciplina para nos organizarmos e lutarmos contra todos esses ataques que estão aí colocados. É dizer não à privatização das estatais, é dizer que empregado público e servidor público não são marajás, não são privilegiados, né? A casta privilegiada desse país nosso é outra, né? E é dizer que nós temos que ir à luta, ir para a rua, porque se a luta não for para a rua, nós não vamos conseguir avançar. Então, máscara poderosa no bolso, reserva, né? Ir para a rua, manter o distanciamento, mas irmos à luta. Isso acho que é uma coisa fundamental que nós temos que conseguir fazer. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Rosane. Meus agradecimentos à Eliene, ao Robson, à Rosane. Mais um debate muito bom que fizemos. Agradecer a todos que estiveram aqui nos assistindo, quem acompanhou pelo Facebook, pelas considerações e participações muito importantes aqui no chat. E semana que vem estaremos aqui com mais um tema importante para a gente debater e organizar a nossa luta. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite, gente. Um abraço. Vacina já para todos. Gente.